Olá, amados, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petros Silva, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus com o título: Um cristão pode ser possuído por demônio? Um cristão não pode ser possuído por demônios. Apesar de a Bíblia dizer que é possível que pessoas sejam possuídas por demônios, muitas passagens bíblicas não deixam dúvidas de que um verdadeiro crente não fica endemoniado. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito imundo entra numa pessoa e controla em certo grau o seu corpo e sua vontade. Essa simples definição já esclarece o principal motivo pelo qual um cristão não pode ficar endemoniado. Um demônio jamais poderá se empossar de um crente verdadeiro e habitar nele. Por isso seria uma contradição tremenda com a doutrina da obra do Espírito Santo na vida do redimido. Como a Bíblia diz que um crente não fica endemoniado. Todo o princípio bíblico que revela o plano de redenção da parte de Deus indica que aqueles que são verdadeiramente salvos não podem ficar possuídos por demônios. Algumas passagens são muito claras nesse sentido. O apóstolo João escreve: Filhinhos, vocês são de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4. O mesmo apóstolo ainda escreve que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Isso porque o próprio Filho de Deus protege os salvos e não permite que o maligno toque neles. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo também escreve que o mal não tem domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Além disso, a palavra de Deus diz que os crentes verdadeiros são templos do Espírito Santo, são moradas de Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Quando o pecador é regenerado pelo poder do Espírito de Deus e convertido a Cristo, o próprio Cristo habita nele, através da pessoa do Espírito Santo. Paulo escreve: Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A habitação do Espírito Santo na vida do crente é a garantia das bênçãos, da redenção. É o selo garantidor de que a obra transformadora que ressuscita o pecador de sua morte espiritual e lhe dá vida plena em Deus é irreversível. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Portanto, uma vez que o Espírito Santo habita no crente, os demônios não podem possuí-lo. O cristão sofre ataques de demônios, mas isso não significa que os crentes verdadeiros não sofrem ataques malignos durante suas vidas. Na verdade, constantemente os cristãos são atacados pelas forças das trevas. A Bíblia deixa claro que há uma batalha espiritual travada e que o crente deve resistir às ações malignas pelo poder de Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Então, Satanás e seus demônios podem tentar oprimir o crente e buscar
influenciar seus pensamentos com estratégias que visam fazê-lo desagradar a Deus? Mas a Bíblia aconselha os fiéis a se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia promete que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o coração e a mente do crente em Cristo Jesus. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E os casos de crentes possuídos por demônios. Algumas pessoas argumentam que já presenciaram na prática certos crentes ficando possuídos por demônios. Quanto a isso, o que devemos ter em mente é que são as Escrituras que constituem doutrina, e não as experiências pessoais. E as Escrituras não registram nenhum caso de uma pessoa fiel a Deus sendo possuído por demônios. Então, como explicar esses casos? Em casos assim, obviamente a pessoa possuída por demônios não era genuinamente salva em Jesus Cristo. Aqui devemos se lembrar de que na igreja visível há dois tipos de pessoas. Há os crentes verdadeiros e há os crentes nominais. Esses últimos não possuem a fé genuína e salvadora em Jesus Cristo, mas apenas uma fé falsa e vazia, amparada numa mera confissão histórica. Esses dois tipos de crentes, no entanto, muitas vezes podem até ser parecidos. A parábola do trigo e do joio é muito esclarecedora nesse sentido. Livro de Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30 e versículo 36 ao 43. Além do mais, quando um demônio é expulso de uma pessoa que estava possuída, mas essa pessoa não se converte verdadeiramente a Cristo, sua situação só tende a piorar. Jesus explica essa verdadeira comparando a vida de um homem a uma casa vazia. Então ele diz que não apenas aquele demônio que havia sido expulso volta, como também traz consigo outros 7 espíritos malignos, piores do que ele. Como resultado disso, o último estado da pessoa possuída fica ainda pior do que o primeiro. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45. Mas como foi dito, a boa notícia é que a vida do redimido não é como uma casa vazia. Na verdade, ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro diz que o crente é propriedade exclusiva de Deus. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Portanto, um verdadeiro cristão não pode ser possuído por demônios. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa nos abençoar grandemente através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.